Ex-funcionária do milionário Elon Musk resgata bebê cega abandonada em lixo de uma praça. Ela pediu demissão da empresa mais inovadora do planeta e, dias depois, encontrou um milagre escondido entre sacos de lixo. Nenhum manual da Tesla, nenhum código de foguete, nenhuma palestra de liderança a preparou para aquilo. O som era fraco, um chorinho quase sufocado, perdido entre o barulho da cidade e o vento cortante. Ela hesitou, olhou em volta. Não havia ninguém. Só aquele container sujo e algo se mexendo lá dentro. Quando levantou a tampa, o mundo parou. Ali, jogada como se fosse nada, uma bebê, pequenina, tremendo, cega, mas viva. E então, naquele exato segundo, ela entendeu. Não foi por acaso que ela saiu da empresa de Elon Musk. Ela não estava fugindo do futuro. Estava indo ao encontro do que realmente importava. Mas quem abandonaria uma criança assim? E por quê? No coração pulsante de uma cidade californiana, onde os arranha-céus tocam o céu e a tecnologia dita o ritmo das vidas apressadas, esconde-se um pedaço esquecido do passado, um pequeno parque urbano, agora silencioso, com bancos rachados pelo tempo, árvores secas que rangem ao vento e um playground abandonado que range como um lamento antigo. Entre sombras e ruídos de uma cidade que não para, vive Amélia Weller, uma mulher que já esteve no topo do mundo. Amélia fora engenheira-chefe de um dos projetos mais secretos da SpaceX. Visionária, brilhante, uma das mentes que moldaram o futuro. Mas foi também no ápice que ela viu demais. Contratos éticos ignorados, testes em IA animal mal conduzidos, vidas descartadas como estatísticas. Desiludida, trocou os laboratórios futuristas por luvas de borracha e sacos de ração. Desde então, encontra sentido em alimentar gatos de rua, limpar o que os outros deixam para trás e resgatar vidas que, como a sua, haviam sido esquecidas. Naquela manhã nublada, Amélia já havia percorrido metade do parque, como fazia todos os dias. Carregava um balde com ração seca, um pano velho amarrado no braço e uma tristeza que ela já havia feito amizade. A cidade rugia ao redor, mas dentro daquele parque o tempo parecia suspenso, como se o mundo tivesse parado para escutar algo. E foi então que ela ouviu um som frágil, quase um sussurro, um choro. Ela congelou. O som vinha de perto do antigo escorregador, agora tomado por ferrugem. Abaixando-se cuidadosamente entre as estruturas metálicas, encontrou um embrulho entre folhas e papelões. Um bebê, minúsculo, de pele alva e olhos fechados, envolto em um cobertor manchado, tremendo levemente. O choro se tornou um apelo, um pedido, uma súplica. O coração de Amélia disparou. Por um segundo, o mundo ao seu redor desapareceu. Apenas ela e aquele ser tão indefeso existiam. Ela se ajoelhou, tocou o rosto do bebê com a ponta dos dedos e sentiu o calor frágil contra a palma da mão. Não havia bilhete, não havia nome. Apenas o silêncio de alguém que, em desespero, deixara para trás o que mais amava. Mas algo não fazia sentido. Amélia notou marcas estranhas ao redor da criança, pegadas não humanas, como se pequenos animais tivessem circulado aquele espaço durante a noite, mas nenhum ousara se aproximar demais. E entre os papelões, escondido, um colar com um pingente prateado, o símbolo de uma empresa que ela conhecia bem, um símbolo que ela mesma ajudou a desenhar. Um arrepio subiu pela espinha. Ela envolveu o bebê em seu casaco e correu. Não havia tempo a perder. No pequeno estúdio onde morava, Amélia improvisou um berço com uma cesta de roupas e cobertores quentes. Alimentou o bebê com leite de emergência doado por uma vizinha enfermeira. Mas a mente dela fervilhava. Aquela
Criança não fora simplesmente abandonada. Havia algo maior, algo que alguém queria esconder. E ela sabia exatamente onde procurar. Nos servidores que um dia a ajudou a programar. Com um laptop antigo, Amélia acessou uma rede restrita, invadindo camadas digitais que conhecia como a palma da mão. Arquivos ocultos, dados criptografados, testes confidenciais. Entre eles encontrou um nome de código, Projeto Éden, classificação biotecnológica. Uso de embriões híbridos, experimentos com animais e seres humanos com genética manipulada. Seu sangue gelou. O bebê não era apenas um bebê. Naquela noite, ela quase não dormiu. A criança repousava tranquila em sua cesta, respirando suavemente, como se confiasse que estava finalmente segura. Mas Amélia sabia que aquilo era só o começo. Dias se passaram. A cidade seguiu seu ritmo, mas o parque jamais seria o mesmo. Gatos que antes corriam dela, agora a seguiam em silêncio. Pombos a observavam das árvores. Um cão desconhecido apareceu e passou a dormir na porta do estúdio. Havia algo na criança que atraía os animais, como se ela fosse parte deles. Certa madrugada, um carro preto estacionou do outro lado da rua. Homens de terno escuro desceram e vasculharam a área. Um deles segurava uma foto. O bebê. Amélia sabia que não tinha mais tempo. Envolveu a criança em mantas, colocou-a numa mochila adaptada e partiu. Mas não estava sozinha. Os gatos a seguiram, o cão também, e dos telhados olhos a observavam. O parque havia escolhido um lado. Ela não sabia para onde estava indo, mas sabia o que precisava fazer, proteger aquela vida, custasse o que custasse. Porque naquela criança havia mais do que DNA modificado ou segredos corporativos. Havia uma chance de redenção, de recomeço, de mudar o mundo, começando por ela mesma. E enquanto sumia pelas sombras da cidade, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem ou o que exatamente ela estava protegendo? Aquela manhã começara como tantas outras para Amélia Weller. Ela usava luvas rasgadas, o rosto marcado pelo sol e pela renúncia. Carregava um saco plástico grande, onde coletava restos recicláveis ao redor do parque. Passava despercebida entre os engravatados e turistas, como se fizesse parte da paisagem urbana. Cinza, invisível, ignorada. Mas havia uma dignidade silenciosa em seus movimentos. Amélia não buscava apenas latas ou papéis. Ela buscava propósito. Aproximou-se de uma das lixeiras maiores, o tipo de container que exalava um cheiro agressivo de urina velha e comida apodrecida. Era ali que, às vezes, encontrava gatos famintos ou ratos que mais pareciam sobreviventes de guerra. Mas naquele instante, algo diferente quebrou a rotina. Um som, fraco, cortante. Não era o miado de um filhote, era o choro hesitante de um bebê humano. O coração de Amélia falhou uma batida. Os olhos se arregalaram. O mundo pareceu suspender a respiração por um instante. O som vinha de dentro do container. Ela correu ignorando o nojo, o cheiro, o medo. Com esforço, levantou a tampa pesada de metal que rangeu como um grito. E então viu. Entre sacolas rasgadas, latas cortantes, restos de frango e jornais, manchados havia um volume. Um cobertor imundo, marrom de sujeira, tremia levemente. Amélia se ajoelhou, mãos trêmulas, e puxou o pano. O que encontrou ali dentro ficou gravado para sempre em sua alma. Um bebê recém-nascido, pele quase translúcida, os olhos opacos como vidro sem vida. Não piscava, não via. Estava cega. A ex-engenheira caiu de joelhos no chão duro. Segurou o corpo pequeno e úmido contra o peito. Um sopro de vida pulsava ainda ali, fraco, mas presente.
O coração da criança batia, mesmo após ser descartada como lixo. E naquele momento, entre o fedor da decadência e o som abafado dos carros passando ao longe, Amélia entendeu algo que nenhuma tecnologia ou foguete espacial jamais lhe ensinara. Aquilo era amor. Cru, doloroso, inexplicável. Ela correu. Com o bebê nos braços, disparou pelas ruas como se o mundo tivesse pegado fogo. Passou por pedestres que sequer a notaram. Atravessou semáforos, subiu escadas esburacadas até o pequeno quarto onde morava. Lá, sobre uma mesa de madeira velha, limpou cuidadosamente o corpinho com uma toalha molhada. Cada toque era um pedido de desculpa à humanidade. Não havia nome, nem pistas. Apenas aquele colar prateado, o mesmo símbolo que vira dias atrás em outro projeto obscuro. Ela começou a ligar os pontos. Aquela bebê não era cega por acidente, era intencional, criada para algum propósito, ou pior, descartada após ser considerada inválida. Naquela noite, Amélia não dormiu. O bebê, que ela passou a chamar de Hope, mal chorava. Parecia acostumada com o silêncio, com a rejeição, com a ausência de colo. Isso doía mais do que qualquer choro. Dias depois, Hope começou a reagir. Ao toque, ao som da voz suave de Amélia. Ela não enxergava, mas ouvia com atenção. E havia algo mais, inexplicável. Pássaros pousavam perto da janela quando ela balbuciava. Gatos, antes ariscos, vinham até a porta e deitavam ao seu redor. Um dia, até um cão velho e manco ficou deitado por horas em silêncio, vigiando a casa como se fosse sagrado. Algo estava mudando. Amélia, acostumada a dados, frios e números exatos, agora via o mundo se reconfigurar diante dela. Começou a registrar as interações, os padrões. Hope possuía algum tipo de campo emocional, algo que atraía os animais, que os fazia sentir segurança. Amor, talvez? Ou algo que ia além da compreensão humana. Mas quanto mais descobria, mais sentia o perigo se aproximar. Num fim de tarde, enquanto varria a entrada do prédio, um homem de terno escuro a observava do outro lado da rua. Estava imóvel, sorriso frio. Quando percebeu que ela o havia notado, deu um leve aceno e sumiu na multidão. Na manhã seguinte, um envelope foi deixado na porta. Apenas uma folha com 3 palavras em letras vermelhas. Ela não pertence. Amélia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sabia que estava sendo observada, perseguida, e que Hope era o motivo. Mas ela já havia feito sua escolha. Nos dias seguintes, começou a planejar. Mudaria de nome, de bairro, de vida. E faria tudo de novo, se necessário. Porque Hope não era lixo, não era erro. Era uma nova chance, não só para ela, mas para o mundo inteiro. E antes de dormir naquela noite, com o bebê cego dormindo em seu peito e os gatos deitados ao redor, Amélia olhou pela janela para o céu escuro e sussurrou: "Eu já mandei máquinas para Marte, mas nenhuma missão se compara a essa." A cidade permanecia indiferente. Enquanto manchetes exaltavam avanços tecnológicos e escândalos políticos, nenhuma linha foi escrita sobre o bebê cego encontrado dentro de um container. Não houve câmeras, nenhuma cobertura. A única testemunha do milagre foi uma mulher marcada por um passado que a consumia em silêncio. Com o coração na garganta e o corpo trêmulo, Amélia atravessou as ruas em direção à única esperança que lhe restava: a pequena clínica comunitária onde havia se voluntariado nos últimos meses. O local era modesto, sustentado por doações e almas generosas, mas naquela manhã tornou-se um templo de fé. A médica de plantão, doutora Evelyn, uma mulher de olhos cansados e voz firme, arregalou os olhos ao ver Amélia entrando com um embrulho frágil em seus braços. "Amélia! O que?" Sem responder, Amélia abriu a blusa suada que envolvia a pequena. Evelyn deu um passo atrás.
O choque tomou conta de seu rosto. A bebê estava gelada como pedra, a pele pálida, os olhos imóveis, sem foco, sem luz, hipotermia, desnutrição severa e... Ela aproximou uma pequena lanterna dos olhos da criança. Cegueira, provavelmente congênita. As palavras pesaram no ar como sentenças. Enquanto Evelyn corria para estabilizar a bebê, Amélia permaneceu imóvel ao lado da maca, observando o pequeno tórax se levantar com dificuldade. A imagem ativou algo dentro dela. Memórias antigas, reuniões de conselho, dados ignorados, alertas de cientistas éticos que pediram mais tempo, mais testes. Mas ninguém ouvia quando os números eram promissores demais para serem adiados. Quantas vidas eu deixei passar, pensou, apertando os olhos, engolindo as lágrimas. Ela podia construir foguetes, sim, mas e pessoas? Hope, como Evelyn passou a chamá-la, e como Amélia aceitou, como quem abraça um destino, foi internada ali mesmo, em um leito improvisado. Os dias seguintes foram um desfile de dúvidas, sustos e fragilidade. Exames revelaram que Hope nascera com alterações genéticas raríssimas. Nada que indicasse perigo, mas o suficiente para despertar interesse nos lugares errados. Durante as noites, Hope chorava como se carregasse séculos de dor. Amélia a embalava com braços inseguros, tentando aprender os códigos silenciosos de uma maternidade que jamais planejou. Havia medo, havia cansaço, havia a dúvida cruel de não ser suficiente. Mas também havia aquele momento, quase mágico, em que Hope agarrava seu dedo com uma força desproporcional para seu tamanho. Aquele toque era como uma âncora, como se dissesse, não desista de mim. E Amélia não desistia. Passava horas sentada ao lado da incubadora, cantando músicas antigas que sua avó lhe ensinara. Trocava fraldas com mãos trêmulas. Aprendeu a preparar fórmulas especiais. Decorou os horários de medicação. Tudo em silêncio. Tudo com aquele olhar protetor que só quem tem o coração despedaçado pode oferecer. E Hope começou a responder. Mesmo sem ver, virava o rosto quando ouvia a voz de Amélia. Sorvia o leite com mais força. Os batimentos cardíacos, antes instáveis, ganhavam ritmo, e os animais continuavam vindo. Certa tarde, uma enfermeira encontrou um esquilo dormindo aos pés da maca. Um pardal passou 3 dias seguidos na janela. Um gato siamês, desconhecido, miava à porta da clínica toda madrugada. A doutora Evelyn observava tudo com uma mistura de espanto e respeito. Essa menina, ela tem algo que eu nunca vi, disse uma noite com a mão sobre o ombro de Amélia. É como se ela chamasse a vida de volta, de um jeito que a ciência não sabe explicar. Amélia não respondeu, apenas sorriu com os olhos marejados. Por dentro, já sabia. Hope não era um acidente, era uma virada de página, uma resposta. Uma segunda chance, não só para ela, mas para todo um sistema que havia falhado em tantas camadas. Mas sabiam que não estavam seguras por muito tempo. A mesma clínica recebeu um telefonema anônimo dias depois. Voz masculina, fria, querendo detalhes de uma criança recém-admitida com deficiência visual congênita. Evelyn desconversou. Mas o alarme já estava disparado dentro de Amélia. Eles sabiam, e se sabiam, viriam. Naquela noite, sentada, na sala da clínica com Hope no colo, Amélia olhou pela janela. O céu estava limpo, nenhuma nuvem, nenhum ruído, mas dentro dela algo se mexia. Uma convicção, uma semente. Ela não era mais apenas uma ex-engenheira, não era só uma voluntária. Tentando se redimir, ela era mãe, e proteger Hope se tornaria sua missão mais importante. Era para ser apenas uma formalidade. Amélia se dirigiu ao cartório para iniciar o processo de guarda provisória de Hope. Precisava de um número, uma documentação mínima, algo que permitisse levá-la a consultas, comprar remédios, ser
oficialmente responsável por aquela pequena vida que agora preenchia seus dias e suas noites. Levara todos os papéis que conseguira reunir, prontuário da clínica, atestados da doutora Evelyn, uma foto tirada no dia em que encontrara a bebê embrulhada em jornal molhado. Mas no meio daquele mar de burocracia, algo estranho aconteceu. Ao inserir os dados no sistema, o atendente franziu a testa. Repetiu os códigos, consultou um banco interno. Depois ligou para uma linha que não era padrão do serviço público. Murmurou algo, desligou e com um sorriso desconfortável disse: "Preciso que a senhora volte amanhã." Parece haver um conflito de identificação. Amélia agradeceu, com um aceno, e saiu do prédio como quem carrega dinamite no bolso. De volta à clínica, pediu à doutora Evelyn todos os exames laboratoriais de Hope. Precisava entender o que estava por trás daquela incompatibilidade. Em sua antiga vida, Amélia sabia como interpretar dados clínicos, mesmo os mais técnicos. O que encontrou, no entanto, fez seu estômago revirar. Hope possuía marcadores genéticos altamente específicos. Algumas dessas variações eram conhecidas, mutações raras, mas naturais. Outras, no entanto, não existiam em nenhum banco de dados global. Não eram mutações, eram inserções, editadas, calculadas, como se alguém houvesse reescrito partes do genoma da criança com o objetivo de modificar sua capacidade visual ainda no estágio embrionário. Tratava-se de edição genética de terceira geração, com o uso de CRISPR-X, uma tecnologia que ela mesma ajudou a desenvolver e patentear quando ainda trabalhava como engenheira sênior na Neuralbio. E foi então que um nome lhe congelou o sangue. No cabeçalho interno de um dos exames genéticos, Projeto Iris. Amélia sentiu o ar faltar. Aquele nome era um código que ela conhecia, um projeto ultra-secreto da Neuralbio, financiado discretamente por um consórcio de startups da Space Tech, muitas das quais interligadas à rede de empresas de Elon Musk. O objetivo do projeto, Iris, era revolucionário: modificar geneticamente embriões com deficiências visuais para criar indivíduos com capacidades sensoriais expandidas. Amélia participara das fases iniciais, mas abandonara o projeto quando começaram os testes em embriões humanos sem o devido protocolo ético. Na época, disseram que tudo havia sido arquivado, cancelado, enterrado. Mentiram. Hope era uma das cobaias, um bebê criado em laboratório, provavelmente gestado por uma mãe contratada ou voluntária de fachada. E quando os resultados não saíram como o previsto, quando a cegueira não fora corrigida e talvez, pior ainda, quando outros efeitos colaterais começaram a surgir, o projeto decidiu eliminar o erro. Literalmente, a bebê fora descartada, como se fosse um arquivo corrompido. O que Amélia havia feito sem saber era puxar um fio que poderia desmontar uma teia de segredos, mentiras e crimes silenciosos. Hope não era só um bebê abandonado. Ela era uma evidência viva, um segredo perigoso demais para ser deixado vivo. Naquela noite, Amélia não conseguiu dormir. Sentada no chão do pequeno quarto, com Hope dormindo em seu peito e os exames espalhados ao redor como fragmentos de um quebra-cabeça ético, ela encarava o teto rachado e ouvia o som do relógio pulsando como uma bomba-relógio. Sua mente voltava aos dias frios da Neuralbio, as reuniões em salas envidraçadas, as apresentações impecáveis, cheias de promessas de curar o mundo, e as cláusulas em letras minúsculas sobre viabilidade clínica, eficiência genética, contenção de variantes. Hope era uma dessas variantes. Mas diferente dos gráficos e projeções, ela era de carne, osso e alma. Amélia sentia o peso da culpa apertar o peito, mas também uma fúria silenciosa crescer. Não era apenas uma mulher tentando cuidar de um bebê agora. Era uma denunciante, uma guardiã,
Uma ameaça a um império bilionário que queria enterrar os rastros do próprio erro. E então chegou a carta. Sem remetente. Um envelope preto. Dentro, apenas uma folha impressa. O que você viu não é seu para guardar. Devolva-a, enquanto ainda pode. Amélia olhou para Hope. Ela estava sorrindo, mesmo sem ver, enquanto apertava com força o dedo da mulher que agora era tudo o que tinha. Um sorriso que dizia: "Você me salvou." Um gesto que pedia: "Não desista de mim." E naquele instante, Amélia decidiu. Iria até o fim, mesmo que isso significasse colocar sua vida em risco. Mesmo que enfrentasse os fantasmas do seu passado, os interesses corporativos e o silêncio conveniente dos poderosos. Hope não era um erro. Ela era a chave, e Amelia, a única capaz de usá-la. O relógio da recepção marcava 09h14, quando dois homens engravatados cruzaram a porta de vidro da clínica comunitária. Trajavam ternos cinza idênticos, óculos escuros mesmo sob a luz fraca da manhã, e carregavam pastas de couro que pareciam esconder muito mais que papéis. Um deles se apresentou como agente do Departamento Federal de Adoção Emergencial. O outro apenas observava. Amélia os reconheceu antes mesmo que falassem. Não os rostos, mas o padrão, a postura, o modo como seus olhos varriam o ambiente em silêncio, o tom robótico de quem não está ali para pedir, mas para executar ordens. "Viemos buscar a criança", disse o homem mais alto, entregando uma folha plastificada com selos estranhos e uma assinatura ilegível. Processo emergencial de recolhimento. A genitora foi localizada e a solicitação deferida. Amélia engoliu em seco. Olhou para Evelyn, que lia o documento com o senho franzido. "Não há registro de genitora", rebateu Evelyn com firmeza. "Essa criança foi declarada em situação de abandono total, e este protocolo nunca vi nada assim, nem número de processo consta." Os homens se entreolharam. O mais baixo avançou um passo. "Doutora, sugiro que não obstruam a ordem. Podemos envolver as autoridades." Foi então que Amélia deu um passo à frente, com Hope nos braços. "Ela não vai a lugar nenhum." A tensão se materializou no ar como eletricidade. Os dois homens fixaram nela um olhar calculista, mas não insistiram. Apenas recuaram em silêncio, saindo da clínica como vieram, com pressa e mistério. No entanto, Amélia sabia. Não era o fim, era o começo. Naquela noite, ela apagou as luzes da clínica e dormiu ao lado de Hope, com uma faca de cozinha escondida sob o travesseiro. A paz era apenas aparência. 2 dias depois, enquanto limpava as mamadeiras de Hope, seu celular antigo apitou com uma notificação criptografada. Era de Lina Mendes, sua ex-colega de Neuralbio, a única pessoa que ainda chamava de amiga. A mensagem era curta, enigmática. "Eles estão atrás de você. Hope não é apenas um bebê. Ela é a chave. O que ela carrega, Musk jamais permitirá que o mundo descubra. Fuja, agora." O mundo de Amélia desabou em silêncio. Não havia mais tempo. Enrolou Hope em uma manta, apagou todos os vestígios de sua presença na clínica e ativou um contato de emergência que guardava há anos. Uma rede clandestina, criada por ativistas, engenheiros e ex-funcionárias que haviam fugido de corporações gigantescas após descobrirem seus próprios limites éticos. Naquela mesma noite, desapareceu da cidade como poeira ao vento. Refugiou-se no subsolo de uma antiga lavanderia transformada em abrigo para mulheres e crianças em risco. Depois, migrou para um porão de igreja em Oakland, seguido por uma casa comunitária em Fresno, onde o único som constante era o choro abafado de outras mães fugindo de algo, ou de alguém. E mesmo ali, mesmo sob um teto precário e paredes rachadas, Hope sorria.
ainda cega, ainda frágil, mas com aquele estranho magnetismo que parecia acalmar os animais, atrair olhares, aquecer corações quebrados. Amélia começou a entender o que Lina quis dizer. Hope não era apenas um experimento falho. Hope era a prova viva, um organismo biotecnológico portando fragmentos de um código que jamais deveria ter sido usado em humanos, ou ao menos não fora disso. A sequência genética de Hope continha interfaces biológicas que pareciam responder a estímulos do ambiente de forma incomum. Seu DNA, agora Amélia sabia, carregava um protótipo de conexão neural simbiótica. Em termos leigos, Hope era o embrião de uma nova forma de comunicação entre humanos e inteligência artificial. Mas os testes falharam. Ou talvez tenham funcionado bem demais. E por isso ela precisava desaparecer. Amélia passou a viver como uma sombra. Seus cabelos, antes lisos, agora viviam escondidos sob um gorro. Carregava Hope como se fosse parte de seu corpo. As noites eram cheias de sobressaltos. Os passos atrás, os drones voando baixo, os carros pretos estacionados por tempo demais. Ela se tornara aquilo que jamais imaginara, uma fugitiva, mas também se tornara algo ainda mais raro, uma mãe. E não importava o quão poderosa fosse a empresa, o quão profundo fosse o bolso de seus antigos chefes, ou o quão influente fosse o nome de Elon Musk. Ela não iria entregar Hope. Não enquanto respirasse. Porque agora não era só uma luta contra corporações. Era uma luta por humanidade. E pelo futuro de uma menina que, mesmo sem enxergar, mostrava a todos o que é realmente ver. A noite estava úmida, pesada, silenciosa demais. Amélia apertava os passos pelas ruas estreitas de um bairro periférico, com Hope amarrada ao peito por um lençol rasgado e desbotado. A bebê chorava com força, o som atravessando a escuridão como uma sirene desesperada. Ela tentava acalmá-la com a mão trêmula, o coração batendo tão forte que parecia prestes a arrebentar sua caixa torácica. E então, o som. Rodas rangendo lentamente no asfalto molhado. Um carro preto, sem placas, surgiu na esquina, os faróis baixos iluminando seu caminho como olhos predadores. Amélia congelou por um segundo. Ela já o tinha visto antes, 3 vezes, sempre parado, sempre observando. Agora ele vinha atrás dela. Sem pensar, girou o corpo e correu. As solas gastas de seus sapatos escorregavam na calçada suja. Passou por becos mal iluminados, pulou sobre caixas de papelão, desviou de sacos de lixo e grades enferrujadas. O choro de Hope ecoava em seu ouvido como o som de um coração prestes a parar. Cada lamento da bebê tornava-se um alerta, um risco, mas também um grito de vida. A respiração de Amélia se tornava mais curta. A adrenalina queimava seus músculos, mas ela não podia parar. O carro virou a esquina mais próxima. Estava cada vez mais perto. Ela ouviu a porta bater, passos pesados, vozes abafadas em tom de urgência. 2 homens. Virou uma última esquina e viu um alçapão quebrado, que levava a um antigo túnel de esgoto, parte de um sistema abandonado da cidade antiga. Sem tempo para pensar, ela ergueu a tampa enferrujada e mergulhou na escuridão. A queda foi curta, mas brutal. O chão estava coberto por uma água fétida e fria que bateu em seus joelhos. Amélia quase escorregou, mas segurou Hope com os braços protegendo sua cabeça. A bebê chorava mais alto agora, o som reverberando nas paredes úmidas do túnel como um chamado. Lá fora, os passos ecoaram, se aproximando. Ela se arrastou pela escuridão, guiada por nada além do instinto. Os olhos não viam, mas o corpo sentia. Cada respingo de água, cada estalido de metal antigo, cada respiração contida. Finalmente encontrou um espaço mais estreito, uma curva onde a luz dos buracos de ventilação não alcançava.
Ajoelhou-se, com o corpo todo imerso na água fria. Tremia. Estava suja, exausta, ensopada, mas viva. E Hope ainda estava ali. A bebê soluçava de choro, o pequeno rosto contorcido de medo e frio. Amélia não tinha cobertor, não tinha abrigo. Tinha apenas a própria voz. Então começou a cantar, uma melodia antiga, quase esquecida, algo que sua mãe cantava quando o mundo parecia desabar. A voz de Amélia era baixa, rouca, mas cheia de calor. E Hope, como num milagre de conexão primal, começou a se acalmar. Seu choro deu lugar a pequenos gemidos e então ao silêncio. O som da canção ecoava pelos túneis, mas também os passos. Eles estavam ali. Amélia sentiu o ar ficar mais denso. Fechou os olhos, protegendo Hope com o corpo, o rosto encostado na cabecinha da bebê, respirando o cheiro de suor e vida. O tempo parecia suspenso. Ela não sabia se sairia dali. Não sabia se alguém viria salvá-la. Mas naquele instante, a mulher que já trabalhou para bilionários, que projetou inteligência artificial e foguetes, que conheceu as alturas da ciência e as profundezas da solidão, tornou-se apenas isso, mãe, não uma função, mas uma força. Ali, no meio da lama, do esgoto, da perseguição, ali onde tudo que restava era instinto e amor, Amélia se preparou para lutar, com o que tivesse, com o que fosse preciso. Porque Hope era o que restava de um mundo que ainda podia ser salvo. E ela, mesmo com o corpo quebrado e a alma à beira do abismo, jamais deixaria que a escuridão a levasse. A respiração de Amélia vinha aos trancos, o peito comprimido pelo frio, pelo medo e pelo peso de Hope amarrada a seu corpo. Ela tremia. O silêncio ao redor era um monstro invisível. Cada segundo era uma contagem regressiva. Os passos dos homens no túnel se aproximavam. Amélia podia ouvir as botas pisando na água rasa, o som metálico de armas sendo ajustadas, a respiração pesada de quem sabe que está prestes a capturar algo precioso. Eles não falavam, estavam treinados. Isso não era uma busca comum, era uma caçada. Hope estava novamente inquieta. Começava a se agitar no pano improvisado, um lamento baixo escapando de seus lábios. Amélia a apertou contra o peito, sussurrando a mesma canção frágil de antes. A letra escapava de sua memória, mas o sentimento permanecia. E foi então que o destino latiu. Um rosnado feroz rompeu o ar denso do túnel. Amelia reconheceu o som antes mesmo de vê-lo. Zico. O cão vira-lata que ela havia resgatado meses antes, ferido, faminto, com uma corda apertada em volta do pescoço e os olhos de quem já havia desistido de confiar. Ela o tratou, alimentou, e quando ele recuperou as forças, ele sumiu, livre. Mas agora ele estava ali, feroz como um leão, selvagem como um instinto puro. O primeiro grito veio de um dos homens, seguido por uma queda e o barulho de água espirrando. Um segundo disparo ecoou, mas falhou. Zico atacava sem hesitação, latindo, mordendo, arrastando os dois perseguidores como se protegesse seu próprio filhote. Amélia não pensou. Correu. Com Hope nos braços, disparou por entre os vãos do túnel, seguindo uma fraca luz que surgia por uma rachadura na parede. Seus pés escorregavam, os joelhos ralavam, mas ela continuava. O som da luta atrás dela, dos rosnados, dos gritos, era sua única chance. Saiu do túnel por uma escada de ferro enferrujada que levava a uma saída de emergência próxima a uma linha de trem desativada. A madrugada começava a clarear. O mundo parecia ter parado de girar por um instante. Ela caiu de joelhos no chão, com Hope contra o peito. Viva! Zico não apareceu. E Amélia não sabia se voltaria, mas em sua mente a imagem do cão cravando os dentes para proteger uma vida que nem compreendia reacendeu algo há muito perdido. Fé. Ainda havia bondade no mundo. Ainda havia lealdade. Ainda havia amor.
Horas depois, após caminhar com Hope enrolada em uma manta velha e pedir abrigo a uma senhora desconhecida, Amélia conseguiu usar um telefone público. Chamou um velho contato que jurara nunca mais procurar. Theo Camargo, um jornalista investigativo que ela ajudara a silenciar anos atrás, quando ainda acreditava nas mentiras corporativas. Ele atendeu na terceira tentativa. A voz estava rouca, desconfiada, mas quando Amélia disse apenas: "Tenho uma história e uma menina. Ambas precisam ser protegidas", ele respondeu com silêncio. E depois: "Onde?" Naquela noite, no Minduzindupá, em porão de um prédio antigo no centro de São Francisco, Amélia contou tudo, entregou os exames, mostrou os arquivos recuperados, explicou o projeto Íris, expôs a Neural Bio, as conexões subterrâneas com empresas de tecnologia ligadas a Musk, as manipulações genéticas, os bebês descartados e o que Hope representava, a prova viva de uma ciência sem ética. Theo gravou tudo, não como um espetáculo, mas como denúncia, e enquanto ele escrevia, Hope dormia, envolta em cobertores que já tinham cheiro de luta. Amélia a observava. Cada respiração da bebê era um lembrete de que aquilo não era apenas uma história, era uma batalha, e precisava ser vencida. Na manhã seguinte, Amélia tomou sua decisão final. Ela olhou para Hope, que agora agarrava seu dedo com a mesma força de antes, e disse em voz baixa: "Você não é um erro, você é a verdade, e eu vou mostrá-la ao mundo." Mesmo que isso significasse encarar tudo o que havia tentado esquecer. Mesmo que isso custasse sua liberdade. Mesmo que isso custasse sua vida. O ar estava denso naquela noite. Num porão escuro transformado em estúdio improvisado, câmeras discretas captavam cada detalhe. O rosto cansado de Amélia, o pano de fundo neutro, a luz baixa e, ao lado, em um bercinho simples, Hope dormia serena. Do outro lado do mundo, digital, Theo Camargo fazia os últimos ajustes na transmissão. O sinal criptografado sairia direto para uma rede de jornalistas independentes, ONGs e canais alternativos prontos para replicar cada segundo. A transmissão clandestina começaria em 5, 4, 3, ao vivo. Amélia olhou para a lente, respirou fundo e falou: "Meu nome é Amélia Weller. Fui engenheira-chefe da Neural Bio. Participei da criação de um programa chamado Projeto Íris, cujo objetivo era editar geneticamente embriões humanos com deficiência visual. Disseram que era para curar, mas omitiram algo, o que faziam com os que falhavam. Sua voz não tremia, mas os olhos, sim. Essa menina ao meu lado se chama Hope. Ela foi gerada dentro de um desses programas, e quando perceberam que sua cegueira persistia, ou talvez quando descobriram que ela desenvolvia outras capacidades, ela foi descartada como lixo, literalmente. As imagens começaram a ser exibidas na tela. Arquivos confidenciais, planilhas com dados genéticos, sequências de DNA com marcas de edição artificial. Em seguida, fotos de um laboratório subterrâneo, incubadoras, tubos, nomes codificados de crianças. E, por fim, a gravação do exame clínico de Hope, ainda recém-nascida, seus olhos imóveis, mas seu coração disparado, reagindo à música que tocava ao fundo. Amélia continuou: "Eu ajudei a construir isso, e me calei quando deveria ter gritado, mas hoje não me calo mais. A Hope é prova viva de que há algo sendo feito nas sombras, com o dinheiro e o silêncio de grandes corporações. E nós, enquanto sociedade, não podemos mais fingir que não vemos." Ela se virou brevemente para Hope, que acordara. A bebê se espreguiçava suavemente no berço, os olhinhos opacos encarando o nada, e ainda assim, sorrindo. A imagem congelou ali. O sorriso de Hope, um bebê cego, abandonado, perseguido, agora rodeado de amor, sorrindo sem ver, mas sentindo o mundo inteiro mudar ao seu redor. Foi o suficiente.
A transmissão caiu alguns segundos depois, derrubada por múltiplos ataques cibernéticos. Mas já era tarde. A avalanche começara. As redes sociais explodiram. Vídeos curtos da transmissão circularam como fogo em palha seca. Hashtags como o Hope Existe, o Projeto Íris, Justiça para Hope invadiram todas as plataformas. Em menos de 2 horas, a história era a pauta internacional. Jornalistas exigiam investigações. Celebridades compartilhavam a história com lágrimas nos olhos. Cientistas se pronunciavam, horrorizados. E milhares de pais de crianças com deficiência passaram a marchar com cartazes dizendo: "Minha filha também é Hope". ONGs começaram a pressionar congressistas. Projetos de lei emergenciais foram propostos. Países exigiram auditorias em laboratórios suspeitos. Pela primeira vez, o mundo olhava para crianças como Hope não com pena, mas com reverência. E em meio a tudo isso, escondida em um abrigo rural, Amélia assistia à repercussão em um pequeno rádio movido a pilhas. Lágrimas escorriam silenciosamente. Ela havia quebrado o silêncio. Expôs um império, mas não era heroína. Era apenas uma mulher que escolheu o que era certo. Tarde demais para alguns, mas cedo o bastante para mudar o futuro de muitos. Hope dormia ao lado, sua mão pequena entrelaçada na camisa de Amélia. E pela primeira vez em anos, Amélia também dormiu em paz. O mundo havia mudado. As manchetes que antes celebravam cifras bilionárias e avanços tecnológicos agora traziam nomes diferentes. Hope Weller, o bebê cego que sobreviveu ao abandono e expôs um império secreto. E Amélia, a ex-cientista que arriscou tudo para salvá-la e para acordar uma sociedade inteira. Após semanas vivendo escondidas, mãe e filha foram colocadas sob proteção federal, com nova identidade e localização confidencial. As ameaças ainda existiam, mas agora o mundo estava assistindo. E não havia mais como fazer silêncio. Amélia trocou os corredores estéreis das startups por uma casa simples nos arredores de um vilarejo costeiro. O jardim era pequeno, mas florido. O som das ondas preenchia o quintal. Era ali, entre cheiro de sal e aroma de café, que ela começava uma nova vida. Não mais para construir o futuro com algoritmos, mas para proteger o presente com amor. Hope agora era oficialmente sua filha. O processo de adoção foi acelerado por uma onda de apoio público, e o nome Weller apareceu no novo registro com orgulho. A menina, mesmo cega, crescia curiosa, sorridente, com uma sensibilidade que impressionava até os médicos. Reconhecia pessoas pelo tom de voz, acariciava flores como se pudesse vê-las e ria quando sentia o vento balançar seus cabelos. Ela se tornara um símbolo de resistência e empatia. Movimentos civis explodiram ao redor do mundo. Uma coalizão internacional de cientistas, ativistas e famílias lançou o Fundo Hope, voltado para apoiar crianças com deficiência abandonadas, vítimas de experimentos ilegais ou negligência médica. O fundo, inicialmente modesto, cresceu exponencialmente graças ao apoio de artistas, educadores e anônimos comovidos pela história. Amélia foi convidada a palestrar em universidades, participou de comissões éticas globais e foi homenageada por ONGs de direitos humanos. Mas seu foco estava longe dos palcos. Ela escolheu continuar nos bastidores, ajudando mães em situação de risco, aconselhando cientistas a não cruzarem as linhas invisíveis da ética e criando uma ONG própria, Olhos que Sentem, voltada ao cuidado integral de crianças com deficiências sensoriais. Certa manhã, enquanto ensinava Hope a reconhecer o som das marés e a contar os pássaros apenas pelos cantos, Amélia olhou para o horizonte e sorriu. Já não carregava a culpa como fardo, mas como responsabilidade. Aquela que um dia ajudou a desenhar foguetes, agora ajudava a erguer vidas. O último registro da história que viralizou foi um vídeo simples.
Hope, com 3 anos, em um campo de girassóis, tateando as pétalas com as mãozinhas abertas, sorrindo. Uma legenda abaixo dizia: ela não vê o mundo, mas o sente melhor que todos nós. E abaixo milhões de comentários de pessoas que, tocadas por aquela jornada, prometeram: nunca mais fingiremos que não vemos. E assim, a história de Amélia e Hope não terminou. Ela se transformou. De uma denúncia, nasceu um movimento. De uma fuga nasceu um lar, de uma ferida nasceu um símbolo, e de uma bebê cega esquecida no lixo nasceu esperança.